a situação se agrava e pecado leva à morte. A decisão pecaminosa de Elimeleque de não confiar na providência de Deus teve sérias consequências. Dificilmente o pecado é estéril. Ele geralmente traz consigo filhotes diversos. Pecado nunca ajuda a situação. Pecado só atrapalha e infecciona as feridas. Seria mais fácil você curar um rasgo na batata da sua perna, aplicando esterco de bode na ferida, do que resolver o problema da vida com pecado. Veja como a decisão tola de Elimeleque leva a caminhos e finais amargos. Versos 3, 4 e 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Elimeleque insistiu em ir. Muitas vezes pensamos algo como: Deus não me impediu, logo deve ser a vontade dele. Como Jonas, rumamos para longe do que Deus manda e nos confortamos em que tudo parece estar indo bem, até que venha a tempestade. Às vezes, vamos contra o que ele revelou, mas fingimos que não é com a gente. Valorizamos nossa autodeterminação como se fosse a própria vida. Nosso tempo é de confusão, uma era em que achamos que encontraremos nosso valor e significado em sermos pessoas que vão em frente e fazem o que pensam ser melhor, custe o que custar. O ideal de se descobrir e tentar ser autêntico tem servido de jaula para muitos. Vivem presos a um ideal de tentar a autocompreensão e a autoexpressão condizente com tal compreensão. E cada escolha ou posicionamento pode se tornar tragicamente complicado. Tim Keller mostra muito bem como essa busca secular por autodeterminação tem sido uma narrativa que promete libertar o indivíduo, mas acaba por aprisioná-lo. Timothy Keller alerta: o processo moderno de formação da identidade diz para ir e criar a si mesmo do zero. Você deve identificar os seus sonhos, especialmente os mais vívidos, e atingi-los, ou sentir-se como um fracasso. Isso esmaga aqueles em muitos segmentos da sociedade onde dinheiro, aparência, poder, sucesso, sofisticação e amor romântico se tornam não apenas coisas boas, mas fatores necessários para a identidade. Fecha aspas. Esse tipo de situação tem paralisado nossos jovens e mesmo muitos adultos. Muitos são incapazes de tomar simples decisões na vida, pois sentem que cada escolha diz respeito a fracasso completo ou felicidade incomparável. E assim, escolher coisas importantes, como uma carreira, e mesmo coisas de pouca importância, como um passeio de feriado, passam a ser decisões de vida ou morte, pois a vida passa a consistir nessas coisas. O livro de Ruth começa nos mostrando que o caminho da vida não é simplesmente buscar o melhor para si, mas buscar viver o amor sacrificial do caminho proposto pelo Senhor, mesmo que esse caminho seja duro. O caminho mais fácil não é necessariamente o correto. Nisso vem um alerta importante. Nossos pecados não são seguros.
Eles nunca ficam onde os colocamos. Nós achamos que podemos compartimentalizar a vida e deixar alguns pecados vivos e seguir bem. Mas não temos essa opção. Logo, o pecado com suas consequências começa a complicar a vida, não só de Elimeleque, mas de toda a família. A situação foi degringolando aos poucos, como quando uma onda do mar o pega e você mal consegue se recuperar antes da seguinte: olhos ardendo do sal, tosse e desorientação. As ondas de sofrimento atingem a família em sequência desoladora. Primeiro morreu Elimeleque. O plano de habitar por um tempo se torna algo permanente, ao menos para ele, que acabou sendo enterrado fora da terra prometida. E a vida vai passando. Quando decidimos ir para longe do Senhor nas pequenas coisas, nunca achamos que a decisão será tão custosa quanto as pessoas estão dizendo. Mas aquilo que era temporário logo vira uma década, e assim ficaram Noemi e seus filhos. Como diz Ian Dugu, eles meramente existem lá, sem um plano ou projeto maior, uma vez assumindo o caminho da contínua e mais profunda desobediência. É muitas vezes bem pavimentado e quase não oferece resistência. A mera permanência por lá é em si trágica. Eles não precisam adivinhar a vontade de Deus. Eles deveriam voltar para a terra prometida. No entanto, seguem por lá. O líder da família faleceu, o filho mais velho deveria proteger a todos e poderia ter liderado um retorno. Contudo, ainda mais fácil que sair do caminho do Senhor é permanecer fora dele. Eles continuam, por qualquer razão, achando que é uma ideia melhor morar em Moabe, e assim se vai toda uma década. É triste reconhecer, mas muitas vezes escolhemos conforto e estabilidade ao invés de fidelidade. Ficar longe do contato com o povo de Deus é muito perigoso para as nossas almas. O costume de estar longe vai ficando forte. Aquele tempinho que você vai deixar de ir à igreja aos domingos para estudar para um concurso, logo se torna o seu costume e você não vai mais e até mesmo deixa de sentir falta. Os filhos casam. Algo que sempre deveria ser fonte de alegria acaba não sendo algo muito bom nesse caso. Os filhos são adultos e há moças atraentes em Moabe. Será que houve alguma confusão familiar sobre casar fora do pacto? Você consegue imaginar o possível diálogo? Filho, não pode. Deus disse que não pode casar com mulheres moabitas. Não é, mãe? Mas a gente saiu da terra prometida. Por que pode quebrar umas regras e outras não? Eu vou casar. Minha felicidade está acima de outras coisas. Mulheres moabitas não eram boa ideia. Não mesmo. Historicamente já tinha dado confusão. Basta lembrar a ocasião já mencionada quando o povo de Deus passava em direção à terra prometida. Os moabitas, preocupados com sua terra, contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Funcionou ao contrário. Balaão abençoou o povo de Deus. Sabe o que os moabitas fizeram então? As mulheres moabitas seduziram vários dos homens israelitas e fizeram com que adorassem a Baal-Peor. Essa confusão toda resultou na morte de 24.000 pessoas e alguns episódios de violência extrema. E assim fica a família. São estrangeiros em terra estranha. Ao menos Noemi tem os filhos. Mas eles acabam se casando com descrentes que não seguiam o Deus de Israel. Talvez Noemi tenha pensado algo como: estou viúva,
mas ao menos meus filhos, fortes e vistosos, cuidarão de mim. Então o texto brutalmente nos conta que morrem também os filhos, Malom e Quilion, de maneira inesperada. Noemi, que já enterrara o marido em terra estranha, agora tem que viver a dor de enterrar sua prole. Esse é um dos piores tipos de tragédia que ocorre em um mundo caído. Algo completamente invertido. Martinho Lutero passou pela dor de enterrar duas de suas filhas, Isabel e Madalena. Considere o relato de partir o coração sobre a morte de Madalena aos 13 anos. Abre aspas. Enquanto a menina estava morrendo, Lutero tentava confortar sua esposa chorosa, dizendo: pense acerca de para onde ela está indo. Ela vai ficar bem. À medida que Madalena declinava, ele orou: eu a amo muito, mas se é tua vontade levá-la, querido Deus, me contentarei em saber que ela está contigo. Ele então perguntou à jovem deitada na cama: querida Madalena, minha filhinha, você gostaria de ficar aqui comigo, seu pai, mas você está contente em ir para seu pai que está nos céus? Ela disse: sim, querido pai, como Deus quiser. Lutero exclamou: garotinha querida, que se maravilhou em que Deus lhe houvesse dado tão grandes dádivas. Ele se ajoelhou e abraçou a filha, chorando e ainda orando a Deus para poupá-la. Mas então disse: seja feita a tua vontade. Madalena morreu em seus braços. Ao colocarem Madalena no caixão, Lutero comentou: é estranho saber que ela está certamente em paz, e melhor lá, muito melhor, e ainda assim sofrer tanto. Quando a enterraram, Lutero disse: a ressurreição da carne. Fecha parênteses. Perceba, o reformado alemão, um gigante da fé, terrivelmente abalado pela morte de sua prole. Enterrar amados é algo doloroso sempre, mesmo com a esperança da ressurreição. Se para Lutero foi difícil, quanto mais para uma mulher que não tinha nem o apoio do cônjuge, nem da comunidade de fé. Noemi passou por essa dor com o marido e com os 2 filhos, Malom e Quilion. Ela não está bem. Pais nunca deveriam ter de enterrar seus filhos, mas por causa do pecado, este mundo se tornou um grande cemitério, salpicado de carne e ossos de filhos. Vale lembrar que a primeira mãe teve de enterrar seu filho pouco depois de sair do jardim, um filho morto pela mão do próprio irmão maligno. A situação se aperta ainda mais. Pelo visto, Noemi e suas noras rumam para a pobreza. Mais tarde ela afirma que perdeu tudo de material que tinha. Mas o plano não era ir para escapar da fome? Veja, o problema em si não é ser pobre. O problema é quando você peca com o intuito de não ser pobre e ainda assim o tiro sai pela culatra. Paulo nos alertou em 1 Timóteo 6,9, abre parênteses: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Fecha parênteses. Parece uma triste descrição da situação de Noemi. Se metem em armadilhas e se afogam em ruínas. Assim, o pior pesadelo de Noemi se realiza. Ela é viúva, não tem filhos para cuidar dela, as noras não são do seu povo, está longe de sua terra e de seu povo e não tem dinheiro. Ela tem suas noras, sim, mas o que esperar dessas noras? Podem ser simpáticas, bonitas, mas será que ajudarão? Será que Noemi terá o castigo trágico
de outras viúvas. Não se trata do século XXI, em que uma mulher pode conseguir um emprego em diversas áreas dignas e viver com tranquilidade. Será que há esperança para tal situação? Pode até haver redenção, mas ficarão marcas. Como com Noemi e Elimeleque, muitas vezes temos de viver com as consequências trágicas de nosso pecado. Por exemplo, Deus perdoou o adultério, o cônjuge pode aceitar a restauração, mas a desconfiança pode continuar por muito tempo. Cristo morreu por coisas perversas que fazemos, mas estas podem muito bem nos desqualificar de posições de liderança na igreja. Deus perdoa assassinos, ladrões e mais. Mas isso não quer dizer que não tenham vindo para a cadeia. Noemi está em apuros e se percebe sem saída. Sabe quando as coisas começam a ruir e não param? Quando um plano que você tinha parece que vira areia em suas mãos? O pior de tudo é quando você sabe que no final das contas você tem parcela de culpa na tragédia. E assim começa o livro de Ruth, uma tragédia atrás da outra, quando fazemos escolhas erradas, querendo tomar o controle do mundo. Isso geralmente acaba mal. Vale a pena considerar isso quando formos tomar decisões. O que virá para você no futuro? Só o Senhor sabe. Uma promoção? Uma demissão? Ganhar um filho? Perder um filho? Talvez pareça uma mulher que roube seu filho? Ou talvez a própria morte ronde sua família. Viva o conforto de saber que você está em aliança com o Senhor e que Ele o ama. Como diz Paul Miller, nem sempre esse mundo tem o final Disney. Fomos muitas vezes ensinados que a vida sempre vai funcionar, que os problemas meio que se resolverão sozinhos, e encerramos o dia com belos números musicais cantando "Livre estou", de mãos dadas, ou algo assim. Em tudo isso devemos nos lembrar de que nossas escolhas erradas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Podemos não ser linchadores, mas o princípio está em nós. Temo que nosso pai Adão tenha participado de algo ainda pior que um linchamento. Ele fez o que linchadores fazem: decidem ser leis para si mesmos. Decidiu deixar a lei e a autoridade competente de lado e fazer ele mesmo o que achava que devia fazer, comendo o fruto proibido. As mortes resultantes de tal ato são contadas na casa dos bilhões e crescem a cada dia. Essa péssima decisão afeta nossas vidas hoje. Estamos todos nós vivendo em uma terra que não é a prometida, arcando com as consequências do pecado de nosso pai. Isso sem contar as coisas que nós mesmos aprontamos. É assim, desde o dia em que Adão e Eva tomaram em suas próprias mãos a decisão sobre o fruto. Deus permite que vivamos e soframos a consequência de nossos pecados e caminhos maus. Foi assim com Adão e Eva, com Israel, com Abraão, com Pedro, conosco. É parte do nosso aprendizado, parte de aprendermos a amar mais o reino. Mas estes caminhos difíceis não implicam que Deus abandonou o seu povo, que ele está distante. Afinal, trata-se do Deus da aliança, que em todas as coisas coordena nossa vida para o bem. Irá a filha pródiga Noemi retornar para a casa de onde saiu ditosa? Quando se trata do Senhor, sempre há esperança. É vital lembrar que,
Por pior que estivesse a situação de Noemi, ela ainda tinha esperança de ser redimida. E nunca devemos esquecer que em Belém, a casa de pão, onde não havia pão, ali mesmo um dia nasceria aquele que é o pão da vida. O povo que segue Jesus já devia, a essa altura, estar acostumado com a ideia de que histórias com começos difíceis podem terminar em glória.